Hoje nós vamos falar sobre um assunto que, assim, particularmente eu venho vivido muitos e muitos tempos. O medo. Aquele medo que paralisa, aquele medo que confunde os seus pensamentos, aquele medo que você sabe que pode dar muito certo, mas por medo você não faz. Aquele medo de achar que o que os outros pensam importa. Aquele medo que sua vida para e você vê a vida de todo mundo acontecendo, menos a sua. Aquele medo que você se esconde do mundo. Esse é o medo que a gente vai falar. Bom, meu nome é Carol, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o medo, porque é algo que eu tenho vivido as últimas semanas. Para mim têm sido bem complicadas. E eu acho que quando você fala de uma coisa que você está vivendo, aquilo ali pode ser que outras pessoas também estejam vivendo e acaba que você pode ajudar, né? Todos esses medos que eu falei no início do vídeo, o medo de gravar esse vídeo, o medo de sentar e falar para a câmera, falar para vocês, esse medo que parece que ele é desconhecido, mas ele é muito conhecido, né? Talvez na infância, alguém importante para você acaba entregando algo da sua vida ou até mesmo confiando em alguém, e aí você percebe que não era para ter feito isso, né? E por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente se decepciona tanto com o outro, a gente se decepciona porque a gente espera do outro. E tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre ninguém deve nada pra você, ninguém te deve nada, né? E é exatamente sobre isso, porque a gente fica criando tanta expectativa sobre o que o outro vai achar daquilo, né? Que aquela expectativa ela não bate. E aí, para as próximas coisas, você acaba tendo medo de fazer, medo de continuar, e se não der certo, o que o outro vai pensar, né? Então a gente precisa desconfigurar isso da nossa mente e ver que o que a gente está fazendo tem que ser pela gente, não pelo outro. Parece que é muito fácil, né? Eu estar sentado aqui falando isso, mas não é nada fácil. Eu estou vivendo um processo de muitos aprendizados as últimas semanas, os últimos meses. Muitas coisas aconteceram, muitas coisas se revelaram, muitas coisas apareceram na minha vida. E fazer esse vídeo aqui é quebrar esse medo que eu tenho sentido. O medo que paralisa, que confunde a mente, o medo que são tantos pensamentos na mente que você não sabe por onde começar, você não sabe o que você deve fazer, você não sabe se você deve fazer. E olha que louco, né? O celular estava conectado na caixinha de som e eu gelei, porque eu falei, cara, sério que não tá gravando um áudio das coisas que eu estou falando? Caramba! E eu fiquei com medo porque, assim, é muito doido, né? É meio que um instinto você sentir isso, assim, né? Você ter medo, caramba, vou ter que fazer tudo de novo, caramba, será que não tá gravando? E gerar um medo sobre ser algo diferente do que você quer, diferente do que você espera, né? Então, vencer esse medo é apenas fazendo o que deve ser feito. E fazer o que deve ser feito, às vezes, é muito difícil, muito. Eu criei o canal para poder postar 2 vídeos por semana para vocês aqui. E fui fazendo, e aí muitos pensamentos, e aí fui deixando de lado, e aí muitas coisas aconteceram, perdi 2 cachorros,
descobri várias coisas, várias influências negativas na minha vida e deixei de lado e acabei alimentando os pensamentos de que e se não for para ser, e se não der certo, e o que os outros vão pensar, e o que os outros vão achar, e esqueci, né, que quem tem que tomar a partida, que quem tem que fazer acontecer sou eu, porque se eu não fizer, não vai ter ninguém que vai fazer por mim. Ontem eu assisti um vídeo aqui no canal, não vou lembrar o nome do canal hoje, agora, né? Mas foi um vídeo assim bem interessante, sabe? Foi até uma tiragem de cartas e de intuitiva, né? E conselhamentos, né? E assim, exatamente aquilo que eu estou vivendo neste momento saiu, a mensagem que eu precisava ouvir. E hoje eu já fiz tantas coisas, né? Depois daquela mensagem. Ontem eu consegui fazer muitas outras. Hoje eu já fiz tantas outras. E às vezes a gente realmente precisa desse gás, precisa de ouvir alguém falar o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer. Mas às vezes isso também não basta, né? Então, às vezes é necessário a gente ter alguém com a gente. Mas muitas das vezes não é necessário, porque a gente tem que aprender a ser sozinho. Tem um vídeo no canal também falando aqui sobre isso. Porque quando você aprende a ser sozinho, né, você não espera nada dos outros e você faz o que você tem que fazer, você faz aquilo que você sabe fazer. Um pouco mais novo, na adolescência, né, a gente fica muito naquela de que as coisas que a gente faz precisa ter aprovação, né, das pessoas que a gente gosta. E assim, muitas das coisas que a gente gosta não são as mesmas coisas que as outras pessoas, né, que a gente gosta, vai gostar. E tá assim até um pouco difícil de gravar porque muito barulho do nada, tipo cachorro latindo lá embaixo, tipo muito longe, casa lá do outro lado. Parece que tá aqui. Barulho de carro, polícia, bombeiro, sei lá o que é passando. Mas vamos continuar. Vou falar bem de perto assim, pra ver se melhora um pouco. Agora deu silêncio. Então, a gente acredita, né, que tem que haver essa aceitação. E aí, quando não acontece, a gente se frustra, né? E começa a vir o medo, né? Medo de que o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar, né? Então, assim, vamos tentar passar por cima desse medo todos os dias, quando a gente acordar, vamos tentar vencer, porque se a gente não fizer, não vai ter ninguém que vai fazer pra gente, né? Então, os cachorros voltaram a latir. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se fez sentido pra você, deixa a sua curtida, deixa um comentário. Vamos voltar com o Instagram. Lá vai ter assuntos relacionados aos temas do canal. E é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo.